Meu nome é Heloísa Thompson, e durante toda a minha vida aprendi que o silêncio podia ser tanto um escudo quanto uma prisão. Cresci cercada por aparências impecáveis, em uma casa onde cada palavra era medida e cada gesto observado. As paredes da mansão de meu pai pareciam respirar conosco, testemunhando todos os sussurros, todas as discussões abafadas, todos os olhares que nunca ousaram se cruzar por completo. Ali, dentro daquele lar de mármore e cortinas pesadas, a verdade não era bem-vinda, apenas a versão cuidadosamente construída por Richard Thompson, o homem que todos admiravam, mas que eu aprendi a temer. Minha mãe, Grace, era o oposto dele. Tinha um sorriso leve, um toque cálido, e uma voz que sempre soava como um acalanto nos dias frios. Eu me recordo das manhãs de domingo, quando ela me chamava para o jardim e dizia: "Nunca esqueça, Lo, o silêncio protege, mas também aprisiona." Naquela época, eu não compreendia o peso daquelas palavras. Para mim, o silêncio era o normal, era o que mantinha a paz, o que evitava a raiva que meu pai escondia atrás de sua compostura de homem poderoso. Ele comandava não só empresas, mas também pessoas. E dentro de casa, éramos seus súditos. Meu irmão Daniel, 3 anos mais velho do que eu, sempre foi o rebelde da família. Era destemido, inteligente e inconformado. Ele não aceitava as ordens do pai, nem acreditava nas histórias perfeitas que ele contava. Eu me lembro nitidamente de uma noite em que os gritos tomaram conta do corredor. "Você está mentindo para nós", Daniel gritou, e logo em seguida o som seco de algo quebrando ecoou pela casa. Eu corri até a escada e o vi de pé, frente a frente com meu pai, os olhos cheios de raiva e lágrimas. "Você não pode continuar fingindo que é um homem bom." Meu pai, imóvel, apenas respondeu em um tom calmo e ameaçador: "Você ainda vai aprender o preço da ingratidão, meu filho." Depois disso, Daniel subiu para o quarto e trancou a porta. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo o peso de algo que não compreendia totalmente, mas que me deixava com medo de perguntar. No dia seguinte, a casa estava silenciosa. Minha mãe caminhava de um lado para o outro, tentando disfarçar a tensão. "Está tudo bem, querida", ela me disse, sorrindo, mas seus olhos estavam vermelhos. Pouco tempo depois, Daniel começou a se afastar. Passava mais tempo fora de casa, evitava o pai, e falava cada vez menos comigo. Um dia, ele me entregou um caderno azul, de capa gasta, e disse: "Guarda para mim, Lo. Um dia, você vai precisar disso." Eu ri, sem entender. "Para que serve?" Ele suspirou e respondeu: "Para lembrar quem a gente é, quando tudo parecer mentira." Quando minha mãe morreu, foi como se o mundo tivesse perdido as cores. Disseram que ela caiu da escada, que foi um acidente infeliz, mas nada naquela história me convenceu. Eu me lembro do corpo dela sendo levado, do olhar frio do meu pai enquanto dizia à polícia: "Foi tudo muito rápido." Daniel ficou devastado. Eu o vi confrontar o pai dias depois, aos gritos, exigindo explicações. "Você vai pagar pelo que fez", ele bradou, antes de ser arrastado pelos seguranças para fora do escritório. Depois disso, nunca mais o vi. Meu pai me disse que ele havia fugido, se envolvido com gente perigosa, e que era melhor esquecê-lo. E assim, mais uma vez, aprendi a calar. Os anos seguintes foram uma tentativa desesperada de encontrar normalidade. Estudei, me formei, e me tornei professora de literatura. Escolhi viver cercada por histórias, talvez porque nas páginas dos livros eu pudesse encontrar as verdades que minha própria vida me negava. Cada personagem que ensinava parecia ecoar dentro de mim. Falava aos meus alunos sobre coragem, mas no fundo, eu sabia que ainda vivia acorrentada ao medo. Meu pai, com o passar do tempo, se tornou ainda mais influente, e cada entrevista, cada aparição pública, me lembrava do quanto eu era apenas uma peça discreta em seu tabuleiro. Mesmo longe da mansão, as lembranças me perseguiam. Às vezes, acordava no meio da noite com a sensação de que minha mãe estava me chamando. "Heloísa, não confie nele." Eu suava frio, sentia o coração disparar e tentava convencer a mim mesma de que era apenas um sonho. Mas quanto mais tentava esquecer, mais as memórias vinham me visitar.
Lembro-me de ter guardado aquele caderno azul por anos, sem coragem de abri-lo. Algo dentro de mim dizia que, ao fazê-lo, não haveria mais volta. O tempo passou, e eu me acostumei a viver entre o passado e a rotina. Meus dias se dividiam entre aulas, livros e o esforço de parecer bem. Mas naquele novembro, algo começou a mudar. O vento estava mais frio, o céu mais cinza, e as folhas vermelhas se acumulavam nas calçadas. Eu voltava para casa depois do trabalho quando encontrei um envelope dourado preso à minha porta. O brasão da família Thompson estava gravado em alto relevo, reluzindo sob a luz do poste. Dentro, um convite, o tradicional jantar de ação de graças em família. Esperamos por você. Meu primeiro impulso foi rasgá-lo, fingir que nunca ouvi. Mas fiquei parada, olhando para aquelas palavras, sentindo um arrepio percorrer minhas mãos. Algo naquela carta parecia um chamado, não apenas um convite, mas um aviso. Havia tanto tempo que eu evitava aquele lugar, aquele nome, aquele homem. E, mesmo assim, uma parte de mim sabia que precisava voltar. Não por ele, mas por mim. Naquela noite, sentei-me diante da lareira e observei as chamas dançando. Por um instante, achei ver o reflexo da minha mãe entre as brasas. Seu sorriso triste parecia dizer: está na hora, minha filha. Fechei os olhos e percebi que o silêncio que me acompanhou a vida inteira começava, enfim, a se transformar em algo diferente, uma inquietação, uma vontade de entender. Foi ali, sozinha, com o envelope ainda nas mãos, que percebi: eu não podia mais fugir da minha própria história. E, mesmo sem saber, ao aceitar aquele convite, eu estava abrindo a porta para um passado que jamais havia realmente partido. Naquela semana, as lembranças começaram a se infiltrar na minha mente como névoa. Eu tentava focar nas aulas, nos livros, nos rostos atentos dos meus alunos, mas algo em mim havia se rompido desde o instante em que abri aquele convite dourado. Era como se o envelope tivesse libertado um fantasma adormecido dentro de mim. As imagens vinham em flashes: o rosto de Daniel, o olhar aflito da minha mãe, o som abafado das discussões que eu fingia não ouvir. Tudo o que eu tinha tentado enterrar por anos começou a retornar, trazendo com ele um frio que nenhuma lareira era capaz de aquecer. Passei a noite acordada, sentada na poltrona ao lado da janela, observando a chuva cair. A cada gota que batia no vidro, uma lembrança se formava. Eu me via novamente naquela mansão, caminhando sobre o tapete grosso, sentindo o eco dos meus passos nos corredores silenciosos. O olhar do meu pai vinha à minha mente, firme, controlador, sempre calculado. Ele tinha um talento quase sobrenatural para fazer as pessoas acreditarem no que dizia. Aos olhos dos outros, era um empresário admirável, o filantropo generoso. Mas para mim, era o homem que ditava as regras da nossa respiração. Lembro-me de um dia em especial, pouco antes da morte da minha mãe. Eu devia ter uns 16 anos. Daniel estava trancado no quarto e minha mãe batia na porta, implorando para ele abrir. Filho, por favor, não faça isso com seu pai, dizia ela, quase chorando. Você não entende, mãe, ele respondeu, a voz rouca de raiva e medo. Eu vi coisas, ouvi coisas. Ele não é quem diz ser. Naquele momento, eu senti o chão sumir sob meus pés. Minha mãe olhou para mim, pálida, e ordenou: volte pro seu quarto, Heloísa. Isso não é assunto para você. E eu obedeci, como sempre. Depois disso, os dias ficaram pesados. Meu pai passava mais tempo no escritório, as portas sempre fechadas. Minha mãe tentava manter as aparências, organizando jantares, recebendo convidados, sorrindo quando todos estavam olhando. Mas, quando a casa se esvaziava, ela ficava sentada na poltrona da sala, imóvel, olhando para o nada. Às vezes, eu a encontrava com os olhos marejados e ela apenas dizia: nada, minha filha. Só estou cansada. E eu fingia acreditar, porque naquela casa, questionar era perigoso. Anos depois, já adulta, percebi o quanto aquele comportamento havia moldado quem eu me tornei. Aprendi a falar baixo, a observar antes de agir, a esconder emoções por medo de punição. Cresci pensando que amor e obediência eram a mesma coisa.
Quando finalmente deixei a mansão, pensei que havia me libertado. Mas liberdade não é ausência de paredes, é ausência de medo. E eu ainda vivia com ele dentro de mim. Naquela noite chuvosa, decidi abrir uma das caixas antigas que guardei após a morte da minha mãe. Dentro, encontrei fotografias amareladas, convites de festas, recortes de jornais, e uma pequena carta dobrada, escrita com a caligrafia que eu reconheceria mesmo de olhos fechados, a de Daniel. As mãos tremiam quando desdobrei o papel. As palavras, curtas e diretas, pareceram saltar diante de mim: nem tudo o que papai diz é verdade. Confie em você, Lô. E nunca esqueça o que mamãe te contou. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Que verdades eram essas que ele queria que eu visse? O que minha mãe havia tentado me contar e que, por medo, eu nunca ouvi. Lembrei-me das últimas semanas antes da morte dela, o modo como parecia nervosa, os cochichos ao telefone, as idas constantes ao escritório do meu pai. Lembro-me, inclusive, de tê-la visto queimando algo na lareira uma noite. Quando perguntei o que era, ela apenas disse: algumas coisas precisam ser esquecidas, filha. Agora, tantos anos depois, eu me perguntava se o que ela tentou apagar não era justamente a prova que poderia salvá-la. Fiquei horas encarando aquela carta, até que percebi uma mancha na parte inferior, como se algo tivesse escorrido sobre o papel. Passei o dedo e senti o toque seco de uma antiga lágrima. Talvez tivesse sido dele, talvez minha. Mas naquele instante entendi que aquela mensagem era um pedido de ajuda, e um aviso. Daniel sabia de algo. E se ele sabia, talvez fosse por isso que desapareceu. Peguei o caderno azul que ele havia me deixado tantos anos antes. Eu o mantive escondido, como um tesouro que eu não compreendia. Quando o abri, um cheiro de papel envelhecido tomou o ar. As primeiras páginas estavam cheias de anotações desconexas, frases soltas, nomes de pessoas que eu não conhecia. Mas entre as linhas rabiscadas, havia algo mais: datas, números de conta, e uma frase sublinhada 3 vezes: tudo começa na empresa. Meu coração acelerou. Empresa, murmurei, sozinha. O império do meu pai. A fonte de todo o seu poder, de sua influência, de seu prestígio. Daniel estava tentando me dizer algo sobre aquilo. De repente, o som de uma notificação no celular me fez pular. Era uma mensagem do meu pai. Apenas uma linha, escrita de forma seca: vejo você no jantar de ação de graças, minha filha. Fiquei olhando para a tela, incapaz de responder. Ele nunca mandava mensagens carinhosas e aquela, embora breve, soou como uma ordem. Por um momento, senti novamente aquela sensação que me acompanhou durante toda a infância, a de que ele sempre sabia mais do que eu. Como se estivesse um passo à frente, observando, manipulando, esperando o momento certo de agir. Fechei o caderno e a carta com cuidado, como quem guarda provas de um crime. Naquele instante, entendi que não poderia mais fugir do passado. Algo dentro de mim dizia que o jantar seria o ponto de virada, e que, finalmente, as sombras da família Thompson seriam expostas. Olhei pela janela e vi o reflexo do meu rosto misturado à escuridão lá fora. Pela primeira vez em anos, senti que estava prestes a descobrir quem realmente éramos. E uma voz antiga, talvez a da minha mãe, sussurrou no fundo da minha mente: Heloísa, não confie no que você vê. Escute o que o silêncio tenta te contar. Aquela noite, percebi que o silêncio da minha família não era ausência de som, era o som abafado da verdade tentando escapar. E eu estava pronta, mesmo sem saber, para ouvi-la. O dia do jantar chegou envolto em um frio diferente, denso, como se o próprio ar soubesse o que estava por vir. Desde cedo, senti uma inquietação que não consegui disfarçar. Era como se cada som da cidade, o barulho dos carros, o vento batendo nas janelas, o murmúrio distante das pessoas, soasse abafado, distorcido, como se o mundo ao meu redor estivesse prestes a silenciar. Passei a manhã tentando me convencer de que tudo não passava de um simples reencontro familiar, um evento comum, um jantar qualquer. Mas no fundo, eu sabia que aquele convite dourado não era inocente. Era um chamado. Um chamado que me empurrava de volta ao cenário de onde eu havia fugido.
Vesti um vestido azul escuro, simples, de tecido pesado, algo que me fizesse parecer calma, mesmo que por dentro eu tremesse. Enquanto passava o batom diante do espelho, senti minhas mãos trêmulas. Você está bem, Heloísa, murmurei para mim mesma. Mas o reflexo que me encarava não parecia convencido. O caminho até a mansão foi longo e silencioso. As ruas de Maplewood estavam cobertas de folhas secas, e o pôr do sol tingia o céu de tons alaranjados. Lembro-me de ter parado o carro diante dos portões altos e ter sentido o estômago revirar. Aqueles portões, de ferro retorcido, ainda guardavam o brasão da família Thompson no centro, o mesmo símbolo estampado no convite. Apertei os dedos sobre o volante e inspirei fundo antes de entrar. Quando o portão se abriu, rangendo levemente, vi a mansão ao longe. Majestosa, imponente e fria. Nada havia mudado. As janelas altas, as colunas de mármore, os jardins milimetricamente podados. Tudo estava exatamente como nas lembranças que eu tentei esquecer. Só o tempo parecia ter envelhecido o ar, tornando-o mais pesado, mais espesso, como se cada tijolo daquela casa tivesse absorvido anos de segredos. Um funcionário me recebeu na entrada com um sorriso polido. Seja bem-vinda, senhorita Thompson, disse, abrindo a porta. A voz dele ecoou pelos corredores amplos, misturando-se ao som suave de uma orquestra ao fundo. O cheiro de perfume caro e velas acesas me atingiu de imediato, e, junto dele, a sensação familiar de sufocamento. Ao atravessar o hall principal, meus olhos percorreram cada detalhe. O grande lustre de cristal ainda pendia do teto, brilhando como um sol aprisionado. O retrato da minha mãe continuava sobre a lareira, o olhar sereno e distante, como se ela observasse tudo em silêncio. E, por um instante, tive a impressão de que seu olhar me acompanhava, triste, como se quisesse me dizer para sair dali. Minha filha. A voz grave me fez estremecer. Meu pai apareceu no topo da escada, vestindo um terno escuro e um sorriso ensaiado. Ele desceu devagar, com a postura de sempre, a de um homem que sabia que todos observavam. Quando chegou perto, me abraçou brevemente, sem calor. Que bom que veio, disse, enquanto avaliava meu rosto com aquele olhar que parecia atravessar a alma. Não poderia faltar, pai, respondi, tentando soar firme. Ele assentiu e indicou o caminho para a sala de jantar. O salão estava iluminado por dezenas de velas. As paredes eram adornadas por quadros caros e a mesa, longa e reluzente, estava repleta de pratos de porcelana, taças de cristal e arranjos de flores impecavelmente simétricos. Parentes distantes, tios, primos e alguns rostos que eu não reconhecia conversavam em voz baixa, como se qualquer palavra mais alta pudesse quebrar o feitiço de elegância que pairava ali. Sentei-me à mesa, observando cada um deles. Era impressionante como todos pareciam interpretar um papel, o do parente exemplar, do convidado grato, do amigo fiel. Ninguém olhava diretamente para ninguém. Apenas sorrisos educados, comentários triviais, elogios forçados. Era como assistir a uma peça em que todos conheciam o roteiro, menos eu. Meu pai, no centro da mesa, comandava a conversa. Falava sobre negócios, sobre filantropia, sobre o futuro promissor da empresa. A cada frase, percebia como os outros o olhavam com admiração, como se ele fosse um pilar moral. E eu, enquanto observava, pensava em Daniel, na carta, no caderno, nas palavras que ele me deixará. Nem tudo o que papai diz é verdade. Durante o jantar, tentei disfarçar o desconforto. Meus dedos brincavam nervosos com o guardanapo, e eu sentia o coração acelerar sempre que ele olhava em minha direção. Em determinado momento, ele ergueu a taça e disse: "Hoje é um dia especial. Tenho orgulho de olhar para esta mesa e ver minha família reunida. Todos vocês são parte da minha história." Senti um nó na garganta. A frase ecoou dentro de mim de forma estranha. Todos vocês. Mas não Daniel. Ele nunca foi parte da história que meu pai escolheu contar. Ele havia sido apagado, como uma mancha indesejada. "Está tudo bem, Heloísa?" perguntou uma das minhas tias, percebendo meu silêncio. Forjei um sorriso e respondi: "Sim, só estou emocionada."
E, de certa forma, era verdade. Só que o que me emocionava não era o orgulho, era o pressentimento. Algo ali estava errado. Havia um peso invisível pairando sobre a mesa, algo prestes a se romper. Meu pai olhou para o relógio discretamente. Era um gesto pequeno, quase imperceptível, mas me chamou a atenção. Ele repetiu o movimento algumas vezes, como se esperasse algo ou alguém. O ambiente, antes forçado, parecia agora à beira do colapso. A cada risada, a cada brinde, a cada palavra dita, eu sentia o estômago apertar mais. Era como se aquela casa estivesse viva, respirando junto conosco, esperando o momento certo para revelar o que escondia. E no fundo do meu peito, uma sensação se formava, crescendo em silêncio, a de que o passado não havia terminado comigo. Ele apenas estava me esperando voltar. Enquanto a música suave continuava ecoando, percebi que o relógio da sala marcava exatamente 20h30. Foi nesse instante que senti algo mudar. Um arrepio percorreu meu corpo, e meu olhar se voltou instintivamente para a janela. Lá fora, o vento havia parado. O mundo parecia suspenso. Eu não sabia ainda, mas aquele era o momento em que tudo começaria a desmoronar. O jantar seguia com a mesma elegância artificial, e cada palavra dita à mesa parecia carregada de segundas intenções. As risadas soavam mecânicas, os elogios pareciam ensaiados, e eu tinha a sensação constante de que todos ali estavam interpretando um papel que não acreditavam de verdade. A comida, por mais bem preparada que fosse, parecia ter um gosto metálico, frio, como se o ambiente impregnasse tudo com aquele ar tenso e silencioso. Meu pai falava sobre conquistas recentes da empresa, narrando com orgulho como havia expandido negócios para o exterior, enquanto os convidados balançavam a cabeça, murmurando palavras de admiração. Eu tentava fingir que o ouvia, mas minha mente estava distante. Cada vez que ele me olhava, eu sentia algo dentro de mim se contrair, um instinto antigo, um medo quase infantil que eu pensava ter deixado para trás. Peguei o copo d'água, tentando me recompor, quando senti o celular vibrar em meu colo. O som foi quase imperceptível, abafado pelo murmúrio das vozes. Discretamente, coloquei a mão por baixo da mesa e acendi a tela. Uma única mensagem aparecia no visor, vinda de um número que eu não conhecia. Vá embora imediatamente. Não diga nada a ninguém à mesa, especialmente ao seu pai. Por um instante, achei que meu coração tinha parado. O ar ficou pesado, meus dedos tremeram. Li e reli aquelas palavras, tentando encontrar sentido. Quem mandaria algo assim? E por quê? Senti o sangue gelar. Era como se o tempo tivesse desacelerado, o som das conversas se tornará distante, o tilintar dos talheres um eco longínquo. Tudo o que eu conseguia ouvir era o batimento descompassado do meu coração. Levantei o olhar devagar. Meu pai continuava falando, completamente alheio ao que se passava comigo, ou talvez fingindo que estava. A cada segundo que passava, a mensagem parecia se gravar em minha mente, repetindo-se como um aviso urgente. Não diga nada. Vá embora. Especialmente ao seu pai. Meu primeiro impulso foi pensar que era uma brincadeira, algum engano, mas algo dentro de mim, uma voz que eu não escutava há muito tempo, dizia que aquilo era real. E perigoso. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Olhei ao redor, tentando disfarçar o nervosismo. Ninguém parecia prestar atenção em mim. Tentei controlar a respiração, mas meus pensamentos corriam em disparada. Quem teria enviado aquilo? Seria alguém tentando me assustar? Ou alguém tentando me proteger? A segunda hipótese parecia absurda, mas, de repente, senti que fazia sentido. O aviso era direto, e a menção ao meu pai me perturbou profundamente. Fingi que precisava ir ao banheiro e levantei-me devagar, evitando chamar atenção. Com licença, murmurei, sorrindo brevemente. Meu pai assentiu sem sequer me olhar. Atravessar aquele salão pareceu levar uma eternidade. As velas lançavam sombras tremeluzentes pelas paredes, e o som da música ambiente parecia se distorcer, ficando mais distante a cada passo. Assim que saí da sala, encostei na parede e deixei escapar um suspiro trêmulo.
O corredor estava vazio. Tudo parecia calmo demais. Olhei novamente para o celular, nenhuma nova mensagem. Minhas mãos suavam, e o instinto gritava que eu não podia ignorar aquilo. Caminhei rapidamente até a porta lateral da casa, a mesma por onde costumávamos sair quando queríamos fugir das festas. O vento frio me atingiu no rosto quando girei a maçaneta e pisei no jardim. O ar lá fora era cortante, mas, de algum modo, respirar parecia mais fácil. Então ouvi um som distante, grave, vindo da rua. Sirenes. No início, eram apenas murmúrios longínquos, mas logo começaram a se aproximar, cortando o silêncio da noite. As luzes vermelhas e azuis começaram a piscar por entre as árvores, refletindo nas janelas da mansão. Meu coração disparou. Dei alguns passos para trás, escondendo-me atrás de um carvalho antigo. As sirenes ficaram mais altas, mais nítidas. Em poucos segundos, a cena se transformou em um caos silencioso. Vi carros da polícia cercando a propriedade, homens armados correndo em direção à entrada, vozes gritando ordens. Por instinto, coloquei a mão na boca para conter o grito. Tudo aconteceu rápido demais. Da janela principal, vi meu pai levantar-se, confuso, e outros convidados se entreolharem em pânico. Ninguém parecia entender. Meu celular vibrou de novo. Tremendo, olhei para a tela. A mensagem dizia apenas: "Não volte. Estou te protegendo." As lágrimas me subiram aos olhos. Aquele número era desconhecido, mas algo nele me soava familiar. Um eco distante, uma lembrança vaga, algo dentro de mim reconhecia aquele tom, aquele modo de escrever. "Quem é você?" digitei de volta, com os dedos trêmulos. Esperei, desesperada. Nenhuma resposta veio. As luzes das viaturas banhavam o jardim em flashes intermitentes. Da minha posição, consegui ver policiais entrando pela porta principal, gritando ordens, enquanto os convidados levantavam-se em desespero. Um deles tentou correr, mas foi contido. Outro gritou por ajuda. A voz do meu pai se ergueu acima de todas: "Isso é um engano. Sou um homem respeitável. Vocês não sabem com quem estão lidando." Mas a autoridade daquelas palavras parecia se dissolver no ar frio da noite. Pela primeira vez, ele não controlava nada. Eu estava imóvel, sem saber se fugia ou chorava. Um nó se formou na minha garganta. Parte de mim queria correr até ele, entender o que estava acontecendo. A outra parte sabia, com uma clareza dolorosa, que aquele era o momento em que tudo o que foi escondido começava a emergir. As sirenes continuavam ecoando, misturadas a gritos, passos apressados e ordens confusas. Era como assistir o desmoronamento de um império. Permaneci ali, escondida, com o coração martelando dentro do peito, observando enquanto minha família, e todas as mentiras que a sustentavam, começavam a ruir diante dos meus olhos. E, sem perceber, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu não sabia o que mais me aterrorizava: o fato de meu pai estar sendo levado pela polícia, ou o pressentimento de que a pessoa que acabará de me salvar sabia mais sobre essa noite do que eu poderia imaginar. O som das sirenes ainda ecoava dentro da minha mente, mesmo depois que o último carro policial desapareceu no fim da rua. Permaneci ali, atrás das árvores, paralisada, observando o reflexo das luzes vermelhas e azuis se dissiparem nas janelas da mansão que um dia chamei de lar. Aquela casa, que sempre fora símbolo de status e respeito, agora estava cercada, invadida, exposta, como se todos os segredos que ela guardava finalmente tivessem sido arrancados de suas paredes. Minhas mãos ainda tremiam. O vento frio cortava meu rosto, mas eu mal sentia. Tudo parecia distante, irreal, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. A última imagem que tive do meu pai foi dele sendo segurado por 2 policiais, os olhos cheios de uma raiva contida, mas também de algo que eu nunca tinha visto antes: medo. Afastei-me um pouco da casa, tentando organizar meus pensamentos. Eu precisava entender o que estava acontecendo, precisava de respostas. A mensagem ainda brilhava na tela do meu celular: "Não volte. Estou te protegendo."
Li e reli aquelas palavras, o coração apertando a cada vez. A pessoa que me enviou isso sabia que algo iria acontecer. Sabia antes de todos. E, mais do que isso, sabia que eu corria perigo. O instinto me dizia que não era um estranho. Aquela forma direta, a urgência nas palavras, havia algo familiar, é contigo. E quanto mais eu pensava, mais uma ideia começava a ganhar força, uma ideia que eu temia acreditar, poderia ser Daniel. Não, murmurei para mim mesma, engolindo o nó na garganta. Daniel estava morto. Era isso que me disseram. Era isso que eu tinha repetido para mim mesma todos esses anos. Mas agora, com cada lembrança que voltava, cada pista que surgia, aquela versão dos fatos parecia se despedaçar como vidro rachado. Peguei o celular novamente e digitei com dedos trêmulos. Quem é você? A mensagem foi enviada, mas nenhum som, nenhuma vibração, nenhuma resposta veio. Fiquei olhando para a tela escura, com o coração em disparada, sentindo o peso do silêncio. Sentei-me na grama fria, escondida atrás do muro lateral, observando de longe o movimento. Policiais entravam e saíam da casa carregando pastas, caixas, computadores. Um deles falava ao rádio com expressão grave. O som do portão sendo fechado ecoou como um aviso final: o império dos Thompson havia caído. Enquanto observava tudo, flashes do passado começaram a me invadir. Recordei-me das vezes em que meu pai desaparecia por dias, dizendo estar em viagens de negócios. Das conversas interrompidas quando eu entrava na sala. Das reuniões que aconteciam tarde da noite, sempre com portas trancadas. E, acima de tudo, das vezes em que ele me olhava e dizia, com aquele tom calmo que escondia ameaças: algumas coisas, minha filha, você é jovem demais para entender. Agora eu entendia. Ele nunca quis que eu entendesse. Quis apenas que eu obedecesse. Uma lembrança me atingiu com força, o dia em que Daniel tentou me contar algo. Eu devia ter uns 18 anos. Estávamos na biblioteca, e ele segurava um envelope pardo nas mãos. Heloísa, promete que não vai contar nada ao pai? Ele sussurrou. Eu balancei a cabeça, assustada. Tem algo errado na empresa, nas contas, nas viagens dele. Mamãe descobriu, e agora está com medo. Antes que pudesse dizer mais, o som dos passos de Richard ecoou no corredor. Daniel escondeu o envelope e me lançou um olhar sério. Se algo acontecer comigo, confie na mamãe. Aquela foi a última vez que tivemos uma conversa sem gritos. Engoli em seco. As peças começavam a se encaixar. As suspeitas de Daniel, o comportamento da minha mãe, o acidente que tirou sua vida, tudo apontava para o mesmo lugar. E, agora, com a polícia na casa, era impossível negar, meu pai estava envolvido em algo sujo. Algo grande o suficiente para derrubar tudo o que ele construiu. Levantei-me devagar, tentando decidir o que fazer. Não podia voltar para dentro. Não podia ir até ele. Mas também não podia simplesmente fugir e fingir que nada daquilo me dizia respeito. Eu era parte dessa história, uma peça no tabuleiro que ele moveu por anos sem que eu percebesse. Foi então que o celular vibrou novamente. Quase deixei cair. Uma nova mensagem apareceu. Não chore, Lô. Eu avisei que um dia a verdade viria. Meu corpo inteiro congelou. Ninguém mais me chamava assim. Lô. Apenas ele. Apenas Daniel. As lágrimas vieram antes que eu conseguisse impedi-las. Meus dedos correram pelo teclado. Daniel? É você? Onde está? O tempo pareceu parar. Esperei segundos que pareceram minutos. A resposta chegou curta, firme, como um sussurro vindo de um lugar distante. Estou perto. Mas não posso aparecer ainda. Confie em mim. Aquela frase atravessou meu peito como um raio. Ele estava vivo. Meu irmão estava vivo. E, de algum modo, estava ligado a tudo o que estava acontecendo. Olhei novamente para a mansão, agora iluminada por faróis, câmeras e vozes estranhas, e senti o chão se mover sob meus pés.
tudo o que eu acreditava sobre a minha família, sobre meu pai, sobre o passado, tudo era mentira. E a verdade, finalmente, começava a emergir, dolorosa, devastadora, inevitável. Enquanto me afastava, caminhando pela estrada escura que levava para fora da propriedade, senti o vento frio bater contra o rosto e uma certeza crescer dentro de mim: eu precisava encontrar Daniel. Precisava saber o que ele descobriu. E, acima de tudo, precisava entender até onde iam as sombras que sustentaram o nome Thompson. Naquela noite, percebi que a minha vida não seria mais a mesma. E, pela primeira vez, eu não queria fugir da verdade. Eu queria confrontá-la, mesmo que ela me destruísse. Aquela noite se prolongou dentro de mim como um eco impossível de silenciar. Mesmo depois de me afastar da mansão, as imagens voltavam em fragmentos, as sirenes, a voz do meu pai gritando, a mensagem misteriosa de Daniel. Eu me peguei andando pelas ruas desertas de Maplewood sem direção, apenas seguindo o instinto, como se cada passo me aproximasse daquilo que eu sempre temi, a verdade. Quando finalmente cheguei em casa, o relógio marcava quase meia-noite. A cidade dormia, mas dentro de mim, tudo permanecia desperto. Fechei a porta atrás de mim e apoiei as costas na madeira, tentando recuperar o fôlego. O silêncio do apartamento era quase ensurdecedor, e, pela primeira vez, percebi como me acostumei a temer o som, talvez porque o silêncio sempre precedesse o grito em minha infância. Fui até a cozinha e preparei um café forte, na esperança de clarear os pensamentos. A caneca tremia em minhas mãos. Daniel estava vivo. Ele sabia o que aconteceria. E se ele sabia, era porque havia ficado observando tudo por anos, escondido, reunindo as peças que eu nunca quis ver. Sentei-me na mesa, encarei o celular e reli as mensagens que ele havia mandado. Não volte. Estou te protegendo. Estou perto. Cada frase soava como uma promessa e uma advertência. Por que ele não podia aparecer? Do que ele ainda estava fugindo? E, principalmente, o que ele sabia que o impedia de se mostrar? Naquela madrugada, decidi fazer o que sempre temi: abrir completamente o passado. Peguei o caderno azul que ele me deixara anos atrás, o mesmo que eu mantinha guardado como um objeto proibido, e o coloquei sobre a mesa. A capa estava gasta, as bordas amareladas, e o cheiro do papel antigo trouxe à tona lembranças que doíam. Respirei fundo e o abri. As primeiras páginas eram rabiscos, anotações desconexas, palavras soltas: Grace, empresas, contas no exterior, ameaça, testemunha. A caligrafia de Daniel era firme, mas as linhas tremiam em alguns pontos, como se tivessem sido escritas às pressas. Continuei folheando até chegar a uma folha quase rasgada, com algo que me fez gelar por dentro. No topo, ele havia escrito: Mamãe descobriu. Ele não vai deixá-la contar. Meu corpo inteiro ficou tenso. Li e reli aquela frase, tentando negar o que ela sugeria. Mas quanto mais eu olhava, mais ela parecia gritar. A lembrança da morte da minha mãe me invadiu: o corpo no chão, a escada, o relatório frio da polícia chamando tudo de acidente doméstico. Eu era jovem, mas lembro do olhar de Daniel naquele dia, um olhar de raiva e desespero. Nas páginas seguintes, encontrei recortes de jornais colados, reportagens sobre empresas fantasmas, contas abertas em paraísos fiscais, transferências suspeitas. Cada anotação parecia um fio de um tecido maior, algo que se expandia muito além da nossa casa. E então, no final de uma das páginas, uma frase escrita em letras pequenas: Se algo acontecer comigo, Heloísa, procure o nome Martim Reis. Martim Reis. Nunca ouvi esse nome antes. Peguei o celular e busquei rapidamente. Levei um tempo até encontrar algo, um artigo antigo sobre um auditor que trabalhou com o grupo Thompson e desapareceu misteriosamente há 6 anos. O texto era curto, mas o suficiente para gelar meu sangue. Investigava possíveis fraudes financeiras quando sumiu sem deixar rastros. As conexões começaram a se formar dentro da minha mente. Daniel devia ter descoberto algo grande, algo que envolvia o pai, a empresa, talvez até a morte da minha mãe. E esse tal Martim poderia ter sido o único a saber a verdade.
Mas, se ele desapareceu, e Daniel precisou se esconder, então havia pessoas poderosas por trás disso tudo. Peguei o diário mais uma vez. Entre as páginas finais, encontrei uma fotografia. Eu devia ter uns 10 anos nela. Estávamos eu, Daniel e minha mãe sentados no jardim. Meu pai não estava. Atrás da foto, Daniel havia escrito com sua caligrafia: "Lembra desse dia?" Foi o último em que ela sorriu sem medo. As lágrimas vieram de forma silenciosa. Toquei o rosto da minha mãe na fotografia e senti uma mistura de saudade e raiva. Eu sempre quis acreditar que ela se foi por acaso, que a vida simplesmente a arrancou de mim. Mas, naquele instante, percebi que ela foi tirada, e que alguém escolheu o silêncio em seu lugar. Fechei o caderno com força e encostei a cabeça nas mãos. A mente fervilhava. Tudo o que eu achava saber sobre minha família era uma construção frágil. Meu pai, o homem admirado por tantos, agora estava sendo desmascarado. Daniel, o irmão perdido, estava vivo, escondido, lutando contra um inimigo que compartilhávamos. E minha mãe, ela tentou me proteger, e eu nunca escutei. Quando levantei o olhar, percebi que a claridade começava a invadir o apartamento. A noite havia passado sem que eu percebesse. O amanhecer tingia o céu de um azul pálido, e, pela primeira vez em anos, eu senti algo novo, não paz, mas propósito. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta. Daniel, eu encontrei o caderno. Agora entendo. Onde posso te ver? Esperei por minutos que pareceram horas. Até que a resposta veio. Hoje. Meio-dia. No lugar onde tudo começou. Meu coração disparou. Eu sabia exatamente onde era. A antiga casa da nossa mãe, o jardim onde tiramos aquela foto. Um lugar que o tempo parecia ter esquecido. Fechei os olhos e inspirei fundo. Eu estava prestes a reencontrar o meu irmão. E, com ele, talvez todas as respostas, mesmo que elas viessem acompanhadas das verdades mais dolorosas. O caminho até a antiga casa da nossa mãe parecia mais longo do que eu lembrava. Cada curva da estrada trazia de volta um fragmento da infância, os dias ensolarados em que ela me ensinava a cuidar das flores, as tardes em que Daniel e eu corríamos pelo jardim enquanto ela nos observava da varanda com aquele sorriso tranquilo. Era estranho como, mesmo depois de tantos anos, aquele lugar continuava vivo na minha memória, como se uma parte de mim nunca tivesse realmente ido embora. O sol do meio-dia filtrava-se por entre as árvores, lançando sombras trêmulas sobre o asfalto. Eu dirigia devagar, com as mãos firmes no volante e o coração acelerado. As palavras da mensagem ainda ecoavam na minha mente, hoje. Meio-dia. No lugar onde tudo começou. Era ali. O lugar onde tudo começou, e, talvez, onde tudo terminaria. Quando finalmente avistei o portão enferrujado, senti um arrepio percorrer minha espinha. O jardim estava tomado pelo mato, mas ainda havia vestígios do que um dia fora bonito. O balanço que meu irmão construiu para mim ainda pendia da velha figueira, rangendo suavemente ao vento, como se me reconhecesse. Estacionei o carro e permaneci por um instante parada, observando o cenário. Havia uma melancolia naquele silêncio que me fez hesitar. Abri a porta, e o som da brita sob meus pés quebrou o ar imóvel. Caminhei até a varanda, e cada passo parecia um retorno. As janelas estavam cobertas de poeira, e o ar cheirava a abandono. Eu não sabia o que esperar. Parte de mim ainda duvidava, e se não fosse Daniel? E se fosse uma armadilha? Mas algo mais forte, quase instintivo, me fazia continuar. Foi então que ouvi. Um som leve atrás de mim, um estalar de galho, um passo contido. Girei o corpo rapidamente, e lá estava ele. Por um instante, o tempo parou. Daniel. Meu irmão estava diferente, mais magro, o rosto marcado por linhas de preocupação, os olhos mais maduros, mas o olhar era o mesmo. Aquela mistura de força e ternura que sempre me fazia sentir segura. Ele ficou parado por alguns segundos, como se também precisasse de tempo para acreditar que era real. Sua voz soou rouca, carregada de emoção.
Senti um nó subir pela garganta antes que qualquer palavra conseguisse sair. É você mesmo? Perguntei, dando um passo hesitante. Ele sorriu, e naquele sorriso cansado eu encontrei o irmão que pensei ter perdido para sempre. Sou eu. Estou aqui. Não consegui mais me conter. Corri até ele e o abracei com toda a força que o tempo não apagou. Chorei no seu ombro como quando era criança, e senti as mãos dele apertarem minhas costas com o mesmo cuidado de sempre. Ficamos assim por longos minutos, em silêncio, como se tentássemos costurar os anos que a distância havia rasgado. Quando finalmente nos afastamos, olhei para ele e disse: "Por que você sumiu? Por que me deixou acreditar que estava morto?" Daniel passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. "Eu nunca quis te machucar, Lô. Mas não havia outra escolha. Papai era mais perigoso do que você imagina. Ele mandou me seguir, tentou me silenciar quando descobriu o que ele fazia. Eu só sobrevivi porque aceitei desaparecer." Suas palavras cortaram como lâminas. Eu sabia que meu pai era controlador, mas ouvir Daniel falar daquela forma me fez perceber a gravidade. "Você sabia que ele seria preso?" perguntei. Ele assentiu. "Eu venho trabalhando com as autoridades há anos. Reunindo provas, rastreando contas, ouvindo pessoas. Tudo o que ele construiu foi baseado em corrupção, chantagem e medo. Quando mamãe descobriu, ele não teve piedade. Eu jurei que um dia faria justiça por ela, e por nós." Senti as lágrimas voltarem. Ela tentou me avisar, mas eu não quis ouvir. Daniel pousou as mãos nos meus ombros, firme, mas gentil. "Ela te amava demais para te envolver nisso. Queria te manter segura. Por isso eu te deixei também. Eu precisava garantir que, quando tudo viesse à tona, você estivesse viva." O vento soprou forte, balançando as folhas secas ao redor. Um cheiro de terra molhada se espalhou, trazendo memórias antigas. Eu olhei para o jardim e vi o reflexo da infância que tivemos, as brincadeiras, as promessas, as risadas. Era difícil conciliar aquela lembrança pura com a sombra que agora pairava sobre nossa família. "E agora?" perguntei, num sussurro. "O que vai acontecer com ele?" "O julgamento vai ser rápido. As provas são incontestáveis. Mas, Heloísa, ainda há mais coisas escondidas. Pessoas envolvidas, nomes que ele tentou apagar. O império dele não desabaria sem atingir outros. E é por isso que você precisa ter cuidado." Assenti lentamente, sentindo o peso da responsabilidade que agora caía sobre mim. "Não quero mais fugir. Quero saber tudo, Daniel. Quero estar ao seu lado nisso." Ele sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. "Você sempre foi corajosa, mesmo sem saber. Mas me prometa uma coisa: não confie em ninguém. Nem mesmo naqueles que parecerem estar do seu lado. O mundo do papai é feito de máscaras." Por um momento, o silêncio se instalou entre nós. Olhei para a casa abandonada, para as paredes cobertas de musgo, para a janela do antigo quarto da nossa mãe. Aquela casa parecia respirar lembranças. "Ela estaria orgulhosa de você", murmurei. Daniel desviou o olhar, emocionado. "Eu só quero que ela descanse em paz. E que você tenha a vida que ela sonhou para nós." O som distante de um carro rompendo a estrada fez com que ele se virasse rapidamente. A expressão em seu rosto mudou. "Eu preciso ir. Ainda não posso ser visto." "Mas quando vamos nos ver de novo?" perguntei, desesperada. "Em breve. Prometo." Ele segurou minha mão e olhou dentro dos meus olhos, com a mesma seriedade de anos atrás. "Lô, a verdade está vindo. Prepare-se. Vai doer antes de curar." E então ele se afastou, desaparecendo por entre as árvores como um vulto que o vento carregou. Fiquei ali parada, sentindo o coração pulsar no mesmo ritmo do medo e da esperança. Quando o som dos passos dele se perdeu na distância, olhei mais uma vez para a casa da nossa mãe. A luz do sol atravessava as janelas sujas e desenhava no chão um brilho suave, quase sagrado.
Senti uma paz estranha, e a certeza de que, mesmo que o passado tivesse sido cruel, o reencontro com Daniel era o primeiro sinal de redenção. E foi ali, diante da casa onde tudo começou, que percebi: a busca pela verdade não era mais apenas sobre ele ou sobre meu pai. Era sobre mim. Sobre quem eu era, e quem eu precisava ter coragem de me tornar. Os dias que antecederam o julgamento foram longos, pesados, quase irreais. Parecia que cada amanhecer trazia comigo uma nova camada de ansiedade. A imprensa acampava diante do tribunal, câmeras apontadas, microfones prontos para arrancar qualquer palavra dos advogados e promotores. O nome Richard Thompson estampava todas as manchetes, o homem admirado por sua generosidade, agora acusado de fraude, lavagem de dinheiro e homicídio. Eu observava tudo à distância, tentando compreender como aquele império que sustentou minha infância havia desabado tão rápido. E, ainda assim, dentro de mim, algo insistia em se partir todos os dias. Era difícil aceitar que o mesmo homem que me ensinou a andar de bicicleta, que segurou minha mão nos primeiros dias de escola, agora estivesse sendo julgado como um criminoso. Mas, ao mesmo tempo, era impossível negar os fatos. As provas estavam ali: documentos, contas secretas, contratos falsificados, depoimentos. Daniel havia reunido tudo com precisão cirúrgica. Na manhã do julgamento, vesti uma roupa simples e preta. Olhei meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. Os olhos estavam cansados, mas havia neles uma firmeza nova. Eu sabia que aquele seria o momento em que todas as verdades, as mentiras e os silêncios que moldaram nossa família seriam finalmente expostos. Quando cheguei ao tribunal, o corredor estava lotado. Jornalistas se espremiam, flashes estouravam, vozes se misturavam em um murmúrio caótico. Senti um aperto no peito, mas continuei caminhando. Cada passo parecia ecoar nas paredes frias. O ar era denso, cheio de expectativa. Dentro da sala, o ambiente era diferente. O ruído cessava, substituído por um silêncio tenso. Meu pai estava sentado à frente, escoltado, o semblante frio, impassível. Quando nossos olhares se cruzaram, senti um arrepio. Havia algo no olhar dele, um misto de desprezo e mágoa. Como se, mesmo diante da ruína, ele ainda acreditasse estar no controle. Sentei-me nas cadeiras reservadas aos familiares, ao lado de Daniel, que agora surgia como testemunha principal. Ele parecia sereno, mas percebi o peso em seus ombros. Aquilo não era apenas justiça, era o acerto final de uma história que nos dilacerou. O promotor iniciou o discurso com voz firme. Senhoras e senhores, este julgamento não é apenas sobre cifras e contratos. É sobre o preço da ganância. É sobre como o poder pode corromper até o mais íntimo dos lares. Suas palavras me atravessaram como uma lâmina. Sim, era sobre poder. Sempre foi. Ao longo das horas, documentos foram exibidos, testemunhas ouvidas. Nomes que eu nunca ouvira surgiam, revelando um mundo subterrâneo que sempre existiu sob o teto em que cresci. Cada detalhe arrancava de mim um pouco mais da inocência que ainda tentava resistir. Quando chegou minha vez de depor, senti o corpo inteiro estremecer. Caminhei até o centro da sala, o som dos meus passos soando alto demais. O juiz me olhou por cima dos óculos. Senhorita Thompson, a senhora está pronta para falar sob juramento? Assenti, mesmo com a garganta seca. Daniel me observava, e seu olhar parecia dizer: agora é sua vez de libertar-se. Apertei as mãos e comecei. Durante toda a minha vida, meu pai me ensinou que silêncio era sinônimo de lealdade. Que questionar era um sinal de fraqueza. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra, em cada gesto, porque eu era apenas uma filha tentando ser boa o suficiente. Mas hoje eu entendo que o silêncio também é uma forma de cumplicidade. E eu me recuso a carregar essa culpa. Vi o rosto dele se contrair pela primeira vez. A máscara se rompeu. Os olhos que sempre me controlaram pareciam, enfim, perder o poder. Continuei, sentindo a voz firmar-se a cada frase. Eu não sabia das transações, nem das mentiras, mas senti o medo que ele plantou dentro de casa.
Senti a frieza com que tratou meu irmão, a maneira como manipulou cada um de nós. E quando minha mãe morreu, eu senti que havia algo errado. Agora sei. Ela tentou impedir tudo isso. E pagou o preço. As palavras saíam com força, como se estivessem presas há anos. Quando terminei, o silêncio na sala era absoluto. O juiz fez um leve aceno e me autorizou a sair. Sentei-me novamente, sentindo as pernas trêmulas. Daniel colocou a mão sobre a minha, e pela primeira vez, senti que estávamos no mesmo lado, livres. Quando ele subiu ao banco das testemunhas, o ar pareceu mudar. Sua voz era firme, mas carregada de emoção contida. Meu pai sempre acreditou que podia controlar o destino. Que dinheiro comprava silêncio, e medo gerava obediência. Mas ele esqueceu que a verdade é paciente. Ela espera. E um dia, ela chega. Enquanto ele falava, meu pai abaixou o olhar. Talvez fosse arrependimento. Talvez apenas resignação. Ao fim do julgamento, o veredito foi lido. Culpado. Por fraude, por lavagem de dinheiro, por corrupção. E, pela morte de Grace Thompson, indiciado por homicídio culposo, graças às provas que Daniel conseguiu recuperar, fragmentos de uma carta que ela tentou enviar a um advogado, e que ele escondeu. A sala explodiu em murmúrios. Meu pai permaneceu sentado, imóvel, até que os policiais se aproximaram. Quando se levantou, olhou para mim uma última vez. E disse, com voz baixa, quase paternal: tudo o que fiz foi para proteger você. Senti uma lágrima escorrer, mas não respondi. Porque, no fundo, eu sabia, ele nunca tentou me proteger. Ele tentou me moldar. Me fazer como ele. Quando o levaram algemado, o som dos passos dele ecoou como o fim de uma era. Daniel me abraçou. Acabou, Lô. Mas, no fundo, eu sabia, quando a verdade vem à tona, ela nunca apenas termina, ela transforma. E naquele instante, percebi que eu nunca mais seria a mesma mulher que entrou naquele tribunal. Saímos juntos, lado a lado, e o ar frio da tarde tocou meu rosto. Pela primeira vez, respirar não doía. Era o som da liberdade, mesmo que construída sobre ruínas. Os meses que se seguiram ao julgamento pareceram uma vida inteira. Tudo mudou, não apenas ao redor, mas dentro de mim. A verdade, quando finalmente veio à tona, não trouxe paz imediata. Trouxe o vazio. Era como se, ao perder o pai que idealizei por tantos anos, eu tivesse perdido também uma parte de mim. Precisei aprender a respirar em um mundo onde o sobrenome Thompson já não carregava poder, mas peso. Um nome que, por tanto tempo, foi sinônimo de prestígio e riqueza, agora era lembrado por escândalos, manchetes e segredos revelados. Nos primeiros dias após a sentença, evitei os jornais. As notícias falavam dele, das empresas, dos bens bloqueados, dos aliados que o abandonaram assim que as provas se tornaram incontestáveis. A cada reportagem, mais uma camada de ilusão se desfazia. Richard Thompson, o homem que dominava salas, controlava olhares e manipulava destinos, agora era apenas um detento em uma cela fria, à espera de um longo cumprimento de pena. E mesmo assim, confesso, havia momentos em que a lembrança dele me invadia. A voz firme, o olhar exigente, o peso de suas palavras. Parte de mim ainda lutava contra o ressentimento, outra parte se questionava: teria ele amado alguém de verdade, ou apenas a si mesmo? Nunca saberei ao certo. Talvez o amor que ele ofereceu fosse doente, moldado pelo medo e pela necessidade de controle. Mas hoje entendo, não era meu dever curar as feridas que ele próprio escolheu abrir. Daniel, por outro lado, tornou-se meu porto seguro. Após anos vivendo nas sombras, ele finalmente pôde existir à luz do dia. A justiça reconheceu sua colaboração, e o nome dele foi limpo das acusações antigas que o pai havia forjado para afastá-lo. Vi nos olhos dele um alívio silencioso, mas também uma tristeza profunda, o tipo de tristeza de quem lutou por justiça, mas perdeu quase tudo no processo. Ainda assim, ele encontrou propósito. Com a indenização garantida pelo Estado e o apoio de algumas organizações, Daniel criou o Instituto Grace,
um centro de apoio para vítimas de abuso psicológico e manipulação familiar. Era a forma dele de transformar dor em amparo, de dar voz a quem, como nós, viveu sob o peso do silêncio. Eu me juntei a ele, ajudando com palestras, projetos de leitura e aconselhamento. No início, não sabia se conseguiria. Falar sobre tudo o que vivi era como reabrir uma ferida. Mas aos poucos, percebi que cada história compartilhada era um passo rumo à cura, não apenas minha, mas de todos que nos ouviam. E, pela primeira vez, senti que a dor havia ganhado propósito. A antiga mansão dos Thompson foi vendida. Nenhum de nós quis voltar lá. O novo proprietário a reformou, apagando quase todos os vestígios do que um dia fomos. Confesso que senti um alívio. Aquela casa não era um lar, era um mausoléu de segredos. O verdadeiro lar, descobri, estava na pequena casa da mamãe, aquela que Daniel e eu restauramos juntos. Demorou meses, mas conseguimos devolver-lhe vida. Limpamos o jardim, plantamos novamente as flores que ela amava, margaridas e jasmim, e abrimos as janelas para deixar o sol entrar. Quando a obra terminou, ficamos em silêncio por alguns minutos, observando o resultado. O cheiro de tinta nova misturava-se ao perfume das flores, e o vento soprava leve, fazendo as cortinas dançarem. Era como se ela estivesse ali conosco. Numa tarde, sentei-me sozinha na varanda, o caderno azul de Daniel sobre o colo. Revi cada anotação, cada linha, cada prova que ele guardou. Agora, aquelas páginas não doíam mais, contavam uma história que finalmente tinha fim. Fechei o caderno, olhei para o horizonte e pensei no quanto havíamos caminhado. A dor não desaparece, mas muda de forma. Ela se transforma em algo que nos lembra de quem somos e de quanto somos capazes de resistir. Do meu pai, restou apenas a lembrança de um homem que escolheu o poder em vez do amor. Ele ainda me escreve cartas da prisão, mas não as abro. Talvez um dia, quando meu coração estiver completamente curado, eu tenha coragem de ler. Por enquanto, prefiro guardá-las em uma gaveta trancada, junto das coisas que não merecem mais espaço dentro de mim. De Daniel, restou o irmão que reencontrei, o homem que lutou pela verdade quando ninguém mais acreditava. Há dias em que ainda o vejo observando o mar, em silêncio, como se buscasse respostas nas ondas. E eu o entendo. O passado nos marcou, mas também nos uniu de um jeito que o tempo não poderá apagar. E de mim, restou uma mulher que finalmente aprendeu a viver sem medo. Que entende que o silêncio, quando usado para esconder, é prisão, mas, quando vem da paz, é liberdade. Certa noite, enquanto o sol se punha sobre o jardim da mamãe, sentei-me na grama e olhei para o céu. As nuvens rosadas se moviam lentamente, e um vento suave acariciou meu rosto. Fechei os olhos e ouvi, como um sussurro vindo de muito longe, a voz dela. Um dia, a verdade vai te salvar. Sorri, com lágrimas nos olhos, porque aquele dia finalmente havia chegado. A liberdade não veio da queda do meu pai, nem das provas que o condenaram. Veio da coragem de olhar para dentro, de enfrentar o que eu sempre temi e, enfim, me perdoar por ter acreditado nas mentiras. Agora, quando caminho pela varanda e vejo as flores que Daniel plantou, sinto que ela está ali, mamãe, sorrindo, enfim em paz. E eu também. O silêncio que me acompanhou a vida inteira ainda está aqui, mas agora é diferente. Não é medo. É serenidade. É o som da vida recomeçando. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!